começar a nossa aula. Nesse semestre, nós não vimos nenhum assunto ainda. Vamos começar hoje, iniciar hoje o nosso assunto, tá? Vamos falar sobre água. É a unidade 3 do livro, para quem tem um livro. Quem não tem o livro, eu mandei as fotos das páginas do livro, então você pode ler por lá o conteúdo, inclusive fazer aquele resumo que eu solicitei que vocês fizessem. Quem tem o livro, quem tiver o livro aí, vai acompanhar a minha explicação utilizando o livro. Abre na página 54 e 55 para a gente poder ver esse conteúdo aí, tá? É um conteúdo fácil, trabalhar a água é um conteúdo fácil de se estudar e de se entender, porque é algo que você usa todos os dias, né? Na página 54 e 55 tem uma imagem grande sobre uma imagem de uma casa, né? E as formas que eu posso estar utilizando água no meu dia a dia. E lá, nessa imagem, tem uns dados bem interessantes. Quantos litros de água eu gasto lavando a louça, escovando o dente, regando as minhas plantas, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha nessas informações, leiam com atenção, que elas são importantes. Eu acho que vocês devem ler, ter contato com esses assuntos, porque eles são assuntos... é um assunto que é cobrado constantemente, né? E vocês estão ouvindo sobre ele agora, mas lá na frente, no ensino médio ainda, já, vocês vão estar falando sobre água, sobre consumo de água novamente. Hoje, a gente vai trabalhar apenas um tema da unidade 3, que é o tema 1, a água nos seres vivos e na terra, tá bom? Vamos trabalhar somente esse tema aí. E constantemente a gente ouve falar sobre isso, e alguns livros trazem que acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram dentro da água, né? Tem-se essa ideia de que os primeiros seres vivos surgiram dentro da água. E com o passar do tempo, esses seres vivos foram dando origem aos seres, a formas de vidas capazes de sobreviver fora da água. Nós temos hoje ainda seres, né, animais, que só conseguem sobreviver na água, como o peixe, as algas, né, crustáceos, outros seres vivos que existem, que habitam o fundo dos oceanos, dos mares, dos lagos, que só conseguem sobreviver na água. Mas a ideia é de que, no início, quando tudo começou, os primeiros seres vivos se formaram dentro dos oceanos, dos mares, tá bom? Grande parte do nosso corpo, nós seres humanos, somos formados por água. Cerca de 75% do nosso corpo é formado por água. Existem vegetais, frutas, como é o caso da maçã, onde 80% do corpo dela, do material da maçã, é formado por água. E se vocês quiserem, inclusive, pesquisar sobre isso, é algo interessante de vocês lerem, a quantidade de água, a porcentagem de água que existe nas frutas, nos legumes e nos seres vivos. Eu acho que é um tema legal para vocês estarem pesquisando, para quem tem acesso aí na internet, né? Estarem pesquisando sobre isso aí, dá uma lidinha sobre isso, tá bom? Além dos organismos, além de compor os organismos, a água ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso corpo, para que as reações químicas aconteçam de forma correta dentro das nossas células, para manter os seres vivos com vida, né? A água é fundamental para isso. Então, não é simplesmente eu sou formada por água. A minha estrutura corpórea, as minhas células, os meus órgãos utilizam água para diluir secreções, para diluir substâncias, né? Para fazer a digestão eu preciso de água. Então, o uso adequado de água na quantidade certa, ela é importante. Então, não vamos cair naquela questão também, todos os seres vivos têm que tomar 3 litros de água por dia, 2 litros de água. Não é bem assim. Dependendo da sua estrutura corpórea, do seu tamanho, do seu peso, da sua idade, você deve tomar mais ou menos água, né? Imagina uma criança de 3 anos de idade tomando 3 litros de água e um adulto de 80 quilos, com 1,70 m de altura, também tomando 3 litros de água, né? Então, a quantidade de água deve ser proporcional à altura do indivíduo. Quanto maior for o indivíduo, quanto mais forte ou mais alto for o indivíduo, mais água deve consumir. Quanto menor, né? Quanto menor em estatura, mais magro, precisa-se de menos água, logicamente, tá bom? Tem um quadro aí na página 56, o desenho de uma pessoa tomando água, né?
E aí eu quero que vocês deem uma lida depois nessas informações aí nesse quadro, tá bom? Vocês vão perceber aí algumas funções da água no nosso corpo. Ele mostra aí, por exemplo, a importância da água para lubrificar os olhos, o nariz, né? A boca e outros órgãos do nosso corpo também para proteger os órgãos internos, para permitir que, que o nosso músculo trabalhe. Ele vai mostrando aí e eu gostaria que vocês dessem uma lida depois, tá? Para vocês terem noção do que é mais ou menos isso aí. Mas vamos falar sobre a água, a composição da água no nosso planeta. O nosso planeta, em sua maioria, é composto por água. Eu tenho uma grande quantidade de porção líquida no nosso planeta, tá bom? E aí a água, ela distribui-se no nosso planeta numa camada que eu chamo ali de hidrosfera. Eu acho que vocês lembram desse nomezinho, nós trabalhamos ele no segundo bimestre lá. E na página 57 tem 2 gráficos. Um gráfico que mostra a distribuição do total de água no nosso planeta, né? Cerca de 97,5% da água do nosso planeta é salgada e apenas 2,5% dessa água ela é doce. E dentro dessa água doce, não é que nós podemos consumir 2,5% dessa água, não. Desse 2,5%, uma parte dessa água, e você pode ver no gráfico azul, é destinada, são as águas que estão nas geleiras, né, congeladas e aí impróprias para o consumo, a não ser que você derreta. Eu tenho outra parte que é utilizada para manter o solo úmido. Eu tenho 29,9% dessa água que é doce, está em regiões subterrâneas, no subsolo, e aí eu preciso de um trabalho maior para poder retirar essa água ali, cavar poços, enfim, demanda um trabalho maior. E apenas 0,3% dessa água está em lagos e em rios e eu posso utilizar. Professora, então quer dizer que a água, como ela é tão pouquinha já, a água própria para o consumo é tão pouquinha que um dia ela vai acabar. A água potável pode sim um dia acabar, né? Que é a água própria para o consumo. Mas a água, de modo geral, nunca vai acabar. A gente vai ver isso mais lá para frente, porque existe uma coisinha chamada ciclo da água. E no ciclo da água a gente vai perceber, nós vamos entender que a água, ela desce em forma de chuva e depois ela evapora e desce de novo. Só que ela vai, às vezes, para lugares diferentes. E aí a quantidade de água nessa região pode diminuir em determinado período do ano e no outro período já aumenta, né? A gente vai ver isso aí mais pra frente. São cenas para os próximos capítulos, tá bom? E trabalhando a questão da hidrosfera, nós vamos perceber que eu tenho aí 3 divisões, né? Na hidrosfera. Nós temos três classificações para os tipos de água que nós encontramos na hidrosfera, que são as águas oceânicas, as águas atmosféricas e as águas continentais. Nas águas oceânicas, eu vou ter o seguinte: eu vou ter águas que são abundantes nos oceanos, né? Nessa parte da hidrosfera aí, que são localizadas nos mares e oceanos. Essas águas, elas são salgadas. Por que salgadas, né? A gente pode se perguntar. Elas são salgadas, meus alunos, porque em determinados momentos, né? Bem devagar, um processo que ocorre lentamente, as rochas que estão submersas embaixo dessas águas, elas vão se desfazendo e vão soltando minerais que são salgados, né? Vão transportando aí minerais que são presentes nessas rochas, eles vão se desfazendo e vão sendo transportados até o rio, até o mar. Outra forma de liberar esse sal na água são os processos vulcânicos que vão ocorrendo dentro das fontes hidrotérmicas, quase não sai, né? Vulcões, sim, dentro da água, sim, vulcões, que processos vulcânicos que ocorrem dentro da água e vão liberando substâncias, né? E nessas substâncias está presente algumas substâncias ricas aí em sal, tá bom? E isso vai se juntando ali na água, vai se misturando na água, por isso a água do oceano, a água do mar tem aquele gostinho salgado, tá bom? E temos também a água atmosférica. O que seria isso, né? A água atmosférica é a água que é composta, que está presente na atmosfera, que está presente nas nuvens, que está presente
em forma de vapor de água ou até em gotículas de gelo também, mas que estão ali presas na nuvem. E por último, não menos importante, nós temos as águas continentais. As águas continentais, elas vão estar localizadas em rios, em lagos, em geleiras ou de forma subterrânea. Na página 58, tem a imagem de uma estrutura, um esquemazinho, né, de uma montanha. Lá no pico, em cima da montanha, eu tenho uma geleira e essa geleira vai derretendo, né, a água vai se desfazendo na geleira e vai caindo no rio, se dirigindo até o mar. E parte dessa água que vai se desfazendo lá, vai ficando presa no subsolo, em canais que existem no subsolo, né? Essa água, de modo geral, no caso, as águas continentais, elas vão conter um número, uma quantidade menor de sal, uma quantidade mais rara de sal dissolvidos em suas águas, tá bom? Por esse motivo, elas são chamadas de água doce. Não quer dizer que tenha açúcar, né? Ou que não tenha sal. Tem uma quantidade de sal, mas muito pequena. E aí são consideradas águas doces. São aquelas que a gente geralmente utiliza para cozinhar, para tomar banho, para lavar, né? São as águas que nós utilizamos na nossa casa. E essas águas, gente, elas podem, como eu falei, vai escoando lá de cima e vai ficando presas em regiões ali profundas do solo, tá bom? E existem regiões que não tem muitos rios, não tem muitos mares. É difícil o acesso de água nesses locais, então eles precisam cavar poços para encontrar poços subterrâneos, para encontrar água, para fazer as suas atividades básicas, né? Para água para beber. Tem regiões, por exemplo, na África, de extremamente uma grande carência de água, onde as pessoas ali tomam lama, cavam poços profundos para achar lama e precisam tomar lama, né? Porque se não tomarem aquilo ali, é a única coisa que tem, vão morrer de qualquer jeito. Tomam lama, pegam uma infecção intestinal, são internadas em hospitais com a saúde ali muito precária na África, são internadas e às vezes acabam morrendo, né? Da mesma forma que teriam morrido se não tivessem tomado aquela água. Mas precisam tomar, porque a única coisa que eles têm ali, o único líquido que eles têm é aquela água suja, do que é. Algumas se salvam e os pais às vezes ficam assim numa situação sem saber o que fazer, né? Ou ver o filho morrer ali na frente dele, ou dar aquela água suja sabendo que ele vai para o hospital porque vai adoecer. E é uma situação difícil, então nós temos que dar graças a Deus porque nós temos água aqui. Há casos aqui no nosso estado onde famílias não têm água potável, né, em casa. Não tem condições de ter água potável, não tem água encanada, precisa estar pedindo do vizinho, né, fazendo ligações ali clandestinas para ter água em casa. E é algo que o poder público precisa consertar, precisa corrigir. Nós, como parte da sociedade, devemos fazer a nossa parte. Se nós temos água encanada em casa, né, fazer a economia que precisamos fazer, utilizar a água de forma adequada, né, na questão da economia, gastarmos menos gastarmos menos, procurar economizar água, quanto na utilização dessa água, utilizar de forma correta, né? Se eu vou tomar uma água, comprar uma água mineral, se eu tenho condições de comprar água mineral, se eu não tenho, instalo um filtro na minha torneira da cozinha e aí a água vai passar pelo processo de purificação. A gente vai estudar isso também aqui nesse capítulo, nessa unidade. Ou se eu não tenho nada disso, vou pegar a água da torneira, do vizinho, sei lá de quem, e vou ferver essa água, vou deixar lá ela um tempo esfriar, as impurezas vão sair da água e eu vou poder consumir essa água de forma mais saudável, né? Para que eu não contraia uma doença, uma hepatite C, algo do tipo, né? Pois é, gente, esse tema era o que eu queria compartilhar com vocês agora, tá? Quinta-feira a gente começa um tema novo e a gente vai prosseguindo dessa forma, tá? Assistam o vídeo quantas vezes derem para vocês assistirem. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para mim no meu privado que eu vou estar respondendo, tá bom? Não esqueçam das atividades, tá? Até hoje eu vou tirar amanhã e quinta-feira para estar corrigindo essas atividades de vocês e assim que eu corrigir, eu retorno para vocês, tá? Força aí, não desistam, ok? Um abraço, tchau!